Salve pessoal, estamos de volta aqui, eu sou o Clayson e nós vamos aqui hoje falar a respeito dessa entrevista que o Felipe Neto concedeu para a revista Veja, que faz parte das páginas amarelas desta semana. Uma entrevista realmente imperdível com o Felipe falando sobre vários aspectos da sua vida, do seu pensamento, das coisas que estão acontecendo nesse momento aqui no país, o que ele está vendo a respeito do governo Bolsonaro. Tem vários assuntos, é óbvio que eu não vou ler a entrevista aqui no ar, mas eu vou destacar um trecho que eu acho importantíssimo, que é quando o Felipe fala sobre o Olavo de Carvalho e seus seguidores. É sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no vídeo de hoje, mas antes eu peço para que você dê o joinha. Muita gente esquece de dar o joinha e a gente precisa desse joinha aqui, tá bom? Se você não é inscrito, puxa vida, nós estamos rumo aos 100 mil inscritos. Então se você entra aqui no nosso canal, você que já está aqui pela segunda, terceira vez e não é inscrito ainda, puxa vida, esse é o momento, se inscreva aqui no canal, estamos rumo a 100 mil. Se você já é inscrito, por favor, verifique se você continua inscrito e olha pessoal, a gente não pode esquecer do sininho, temos que ativar o sininho para dar tudo certo, tá bom? Olha, hoje eu quero focar especificamente nessa parte que o Felipe Neto fala sobre o Olavo de Carvalho. Apesar de achar que tem trechos ali importantíssimos com a análise do Felipe a respeito do governo Bolsonaro, que eu considero uma análise muito lúcida, tem algumas perguntas que muitas pessoas gostariam de fazer para ele. Felipe, você vai entrar no mundo da política? E aí, né? E ele fala a respeito disso também, ele fala a respeito de alguns assuntos mais gerais, mas este assunto específico do Olavo, cara, o Felipe matou a pau. Foi realmente uma visão que, além de eu concordar totalmente, eu ainda percebo que é importantíssimo que a gente tenha pessoas como o Felipe, que são pessoas que são celebridades, são pessoas que são conhecidas no Brasil inteiro, que tem o seu público, as pessoas que acompanham, tem os seus fãs. É importante que ele fale com as pessoas, levando informações de conteúdo. Então, essa entrevista ela passa a ser muito importante por esse aspecto também. Olha só a pergunta da Veja para o Felipe. Nas redes sociais, um dos maiores alvos de suas críticas é o filósofo Olavo de Carvalho, guru da direita radical e da família Bolsonaro. E aí, a Veja pergunta para ele, por quê? Olha a resposta do Felipe. Olavo é um pregador do obscurantismo, do tipo mais perigoso. E aí, coberto de razão. Atenta contra instituições de ensino, pois diz acreditar que a inteligência vem só dele, e isso é verdade. O que faz o Olavo ter esse aspecto de guru é exatamente porque ele se diz o dono da informação. É por isso que muitas vezes a gente contesta essa alcunha de professor, Olavo, professor. O professor é aquele que professa o conhecimento. Ele reconhece publicamente, ele declara o conhecimento, ele confessa o conhecimento. Ele não é o autor, ele é aquele que passa adiante o conhecimento. E o Olavo, ele de alguma forma ele acaba usurpando esta palavra. Aliás, é o que ele mais faz, ele se diz professor de filosofia e se diz filósofo. Ou seja, ele simplesmente se apodera desses termos sem saber exatamente como que funciona e sem respeitar cientificamente o que é a filosofia. Os processos filosóficos seguem uma regra, seguem uma lógica, seguem normas. E isso, obviamente, porque assim acontece com a ciência de uma maneira geral, e a filosofia é uma ciência social. A gente tem que deixar claro que filosofia e sociologia são ciências sociais. E para isso você tem um método, existe um método científico. Como o Felipe diz, ele se diz o portentor. Ele acha que tudo emana dele. E esse é um grande problema do Olavo. Seguindo com o que o Felipe diz, Olavo repudia fatos comprovados pelo método científico em favor de teorias da conspiração. Exatamente isso. Exatamente isso. É contra a vacinação. Isso é uma situação que a gente percebe que é muito complicada, porque nós temos quase que uma onda, digamos assim, nos Estados Unidos principalmente, anti-vacina, e a gente percebe que isso faz parte de uma das bandeiras da chamada alt-right americana, a ultra
direita americana, e eles de fato estão contribuindo para que aumente doenças que já foram erradicadas, voltem a existir, aumente a epidemia de doenças, e realmente isso além de tudo, além de ser um ato criminoso, é extremamente preocupante, porque a gente percebe que não é uma coisa que diz respeito apenas ao pensamento deles ou à postura deles. Isso é uma forma que eles têm de propagar e prejudicar outras pessoas fisicamente. Eles podem matar outras pessoas em função disso. Então isso é grave, isso é sério, e isso precisa ser dito com clareza. Ele também diz aqui, não crê no heliocentrismo. Muitas pessoas já viram o vídeo do Olavo dizendo, olha, se você contestar o heliocentrismo, você vai ser tratado como louco. Sim, cientificamente falando, você não vai só ser tratado como louco, mas também como um imbecil, porque não existe uma forma diferente de você ir contra todas as evidências, todas as provas, tudo que já existe a respeito do heliocentrismo. Defende a tese de que o cigarro não faz mal à saúde. Olha, essa aqui, Felipe, eu nem sei se ele continua defendendo, porque ele foi praticamente forçado a parar de fumar. Então eu não sei se ele ainda defende. Mas sim, há declarações do próprio Olavo em que ele diz que o cigarro é uma teoria da conspiração e que o cigarro de fato não faz mal. Isso é uma coisa absurda, mas é verdade. Refuta teorias de Einstein sem apresentar argumentos. Ou seja, coloca o Einstein numa situação em que o Olavo chega a fazer até chacotas do Einstein, mas qual é a alternativa que ele dá? Quando ele fala, não entendo determinadas teorias, mas sim, qual é a alternativa que você dá para explicar o mesmo fenômeno? Um fenômeno que foi explicado de forma científica. Qual é a outra alternativa? Aí o Felipe diz, é uma figura que ainda acha que vive na Guerra Fria, alimentando o medo de um comunismo que nem existe mais, apenas para se promover como herói do ultraconservadorismo cristão contra uma inventada revolução satânica. Isso é um resumo praticamente do que é o Olavo. Em primeiro lugar, ele cria um clima em que o país inteiro, que todas as pessoas são todos comunistas, satânicos, devoradores de criancinha, em que tudo no Brasil é esquerda, é esquerdismo, é Foro de São Paulo, é essas teorias todas de conspiração, o comunismo está aqui, é o chamado marxismo cultural, ou seja, ele divulga uma série de informações completamente enviesadas e tremendamente desonestas a respeito de comunismo no Brasil, de esquerdismo e tudo mais, e aí ele se coloca como uma solução para esses problemas que ele mesmo criou. Esse é o Olavo de Carvalho. Ele cria esses espantalhos, cria essas invenções todas, e ele mesmo se coloca como um antídoto para tudo isso. Ou seja, para se passar, exatamente como disse aqui o Felipe, para se passar como um herói do ultraconservadorismo, para dizer que não, que aqui a gente realmente é o responsável para acabar com tudo isso, para dizimar tudo isso. Olavo conseguiu convencer um séquito de indivíduos sem nenhuma importância se não estivessem onde estão, no poder. Se até então Olavo tivesse predominância sobre um grupo de pessoas que são muito ruidosos, que estão muito atuantes, que são militantes, que são da guerrilha ideológica da internet, se até então ficasse reduzido a esse grupo, beleza. Mas agora, de alguma forma, esse pessoal todo está no poder. E eu disse aqui em vídeos anteriores, no penúltimo e no último vídeo, antes desse aqui, exatamente o que está acontecendo. As pessoas da extrema-direita brasileira acham que são como a extrema-direita americana. E não só. Eles acham que realmente o Brasil inteiro, estes mais de 50 milhões de brasileiros que votaram no Bolsonaro, votaram nele porque todos são da extrema-direita. Então, a desonestidade e a forma com que eles tentam levar o discurso é muito preocupante, extremamente preocupante. A Veja prossegue perguntando ao Felipe, por que essas ideias ganharam tração na internet, o mesmo meio em que o senhor ascendeu?
E aí o Felipe vem com uma explicação que eu considero fantástica, que é exatamente como funciona o modus operandi do Olavo. Olha o que o Felipe diz. Olavo faz uma lavagem cerebral. Fala bem, de forma fácil de entender e citando 800 autores. Mesmo que deturpe tudo, seu público jamais vai ler os livros que ele menciona, nem saberá quanto tudo é balela, ou mais ainda, o quanto esses autores que o Olavo utiliza são perigosos, são perniciosos. Por trás de muitos desses autores existe preconceito, existe misoginia, existe, acima de tudo, e a gente vê muito isso, racismo, xenofobia. Então a gente vê que por trás de muitos desses autores, eu tenho mostrado aqui, fiz a última live, a live dessa semana, a segunda proibida dessa semana, foi assustadora justamente por isso, que eu mostrei o que é e como pensa um dos autores dos livros, de um dos livros mais vendidos aí pelas livrarias neocons brasileiras. E aí a gente mostra exatamente como funcionam essas coisas e as pessoas se assustam porque falam, é isso? Então o Olavo ele não apenas cita autores que as pessoas não vão ler, ele cita autores que quando você vai buscar a vida desses caras, você se assusta com o quanto esses caras são perigosos. Perigosos. Olavo consegue dar a impressão aos seus fãs de que eles são mais inteligentes apenas por ouvi-lo. Isso aqui, essa frase é a melhor frase da entrevista inteira. As pessoas ouvem o Olavo e acham que apenas por ouvir o Olavo se sentem mais inteligentes. Isso daqui o Felipe mandou muito bem, cara. Aliás, essa entrevista ficou muito boa, você tem que ler essa entrevista inteira. Eu tô pegando só 2 perguntas. Ele se diz dono de todas as verdades, e aí os seguidores se acham os desbravadores da verdade. Tudo de maneira simples, pois Olavo ainda diz que nem é necessário estudar para saber de tudo, bastaria assistir aos seus vídeos. O problema é que eu sou visto como um menino de 31 anos rebatendo um senhor de 72. É preciso dar voz a intelectuais de peso que refutem o Olavo. E aí o Felipe recebe uma pergunta que eu acho assim, né? O senhor tem feito isso? E ele diz, tenho compartilhado vídeos de textos no Twitter de filósofos cientistas de renome. É importante na internet os jovens terem contato com nomes sensatos como Pirula, Henri Bugalho e Clayson Felizola, que sou eu. Quero até agradecer o Felipe por me citar aqui e citar também o Henri e o Pirula, que são, acima de tudo, 2 amigos muito queridos. Eu amo esses 2 caras. São pessoas fantásticas de índole, de caráter, de compromisso com a verdade, de compromisso com as coisas, sabe? Quando eu vejo pessoas que têm esse compromisso, um compromisso verdadeiro mesmo, de tentar colocar uma contribuição para o país, de entender a importância que é você falar determinadas coisas que vão, de alguma forma, abrir portas de conhecimento, vão estimular as pessoas a refletir, vão estimular as pessoas a tentar buscar esta verdade que está por trás desse véu. A gente, de fato, a gente se emociona com isso. Então, agradeço ao Felipe por citar o nome e, mais uma vez, peço a você para ler essa entrevista por completo, conhecer um pouco mais sobre quem é o Felipe. Muitas pessoas criticam o Felipe sem saber realmente o que está por trás desse cara, que para mim, eu sou suspeito para falar. Eu confesso, obviamente, que sou suspeito, tá? Para mim, pessoalmente, o Felipe é um gênio, cara. É um cara que todos os dias eu aprendo alguma coisa com o Felipe. Todos os dias eu aprendo alguma coisa com o trabalho que ele desenvolve e todos os dias eu estou vendo coisas novas, coisas que de alguma forma abrem a nossa cabeça para entender o que é realmente quando você consegue entender, como o caso do Felipe, consegue entender uma ferramenta, consegue entender uma plataforma como essa e faz um trabalho que é irrepreensível. 2 anos atrás, o Felipe estava com um canal aí de 4 milhões, aí ele chegou, olha, eu vou fazer algo diferente na internet, eu quero entender o que é esta plataforma,
e eu vou crescer e me desenvolver aqui dentro. Hoje a gente vê essa realidade, a gente vê esse salto que o Felipe deu e tudo, e não só ele, o próprio Lucas também, eles conseguiram se superar, conseguiram criar uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de lidar com a plataforma aqui, e o sucesso, como vocês aí já nem precisa dizer, né? Então acho que para muitas pessoas que criticam o Felipe, eu acho que a resposta que ele tem é exatamente o sucesso, é exatamente o resultado do trabalho dele, né? Então acho que nem precisa se preocupar muito, né? A gente está vendo aí o que é o resultado do trabalho que ele desenvolve. Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu quero que você dê o seu joinha aqui, por favor, que a gente precisa disso. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque nós vamos chegar a 100 milhões de inscritos. E é claro, se você é inscrito, eu peço para que você confira a sua inscrição e confira o seu sininho. Precisamos do sininho. Estamos no YouTube. Então precisamos de tudo isso para que a gente possa continuar aqui. E o que você achou da entrevista? O que você achou desses trechos? Comente aqui, que eu quero ver os seus comentários a respeito, não só da entrevista, como essa mudança fantástica aí do Felipe, né, nesses anos para cá. Um grande abraço, veja esse vídeo aqui que é muito bom, bom pra caramba, rapaz! Esse vídeo é fera, hein? E a gente se encontra numa próxima.